Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe a sua vida. São José, rogai por nós que recorremos a vós. A palavra de hoje, Mateus capítulo 11, 25 a 27, vem falar sobre o louvor. Muito tempo que nossos grupos de oração a gente não ouve falar mais no louvor, né? Louvor é cura, agradecer. Fala nisso. Você já agradeceu a Deus hoje pelo café que você tomou, pela água, pela sua família? Escreve aqui embaixo o que você quer agradecer a Deus no dia de hoje. O louvor era uma oração. Eu lembro que quando nós participávamos no início da renovação, quando eu comecei, se falava mais no louvor. Hoje alguns grupos de oração virou bateção de palma, show, né? E pode dar até muita gente, mas será que é um grupo de louvor? Então vamos lá, Mateus 11, 25 a 27. Graças te dou, Senhor do céu e da terra, porque revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos e escondestes aos doutores. Naquele tempo, Jesus pôs a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Meus irmãos, é uma oração, essa que nós acabamos de ouvir, de rezar, né? E a igreja nos ensina que na eternidade, em Deus, nossa atividade será louvar sem cessar. Citando o catecismo, né, Santo Inácio de Loyola diz: o catecismo sempre ensinou que este será o gozo da nossa alma. Na oração sacerdotal, né, essa que nós acabamos de meditar, antes de sofrer a paixão, Jesus orou, né? A vida eterna consiste em que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a vida eterna consiste em conhecer e louvar o Senhor. Então, não é possível louvar a Deus sem conhecê-lo, né? Mas este conhecimento de Deus não é apenas teológico, mas principalmente com a comunhão e a participação da sua vida. Então, que tem louvai nos últimos salmos, né? No Salmo 150 diz assim: louvai o Senhor em seu santuário, louvai em seu majestoso firmamento, louvai por suas obras maravilhosas, louvai por sua majestade infinita. Louvai ao som da trombeta, louvai o Senhor com a lira e a cítara, louvai com os tímpanos e danças, louvai com a harpa e a flauta, louvai com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Tudo que respira, diz no Salmo 150, louve o Senhor. Então, meus irmãos, é maravilhoso. Tudo que respira, louve ao Senhor. Mais uma vez, você agradeceu alguma coisa pela família? Porque muitas das vezes, meus irmãos, nós maldizemos as coisas que nós temos. Ah, essa família não tem jeito. Você mais reclama da sua família do que você abençoa. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Agostinho de Hipona dizia: ser sábio é tudo dirigir o louvor a Deus.
E afirmava ainda que não se possa dizer coisa alguma digna de Deus, ele admite o obséquio da voz humana e que por nós jubilemos com nossas próprias palavras. Então, você agradeceu a Deus pelo dia de hoje? Você agradeceu pela sua família? Meus irmãos, às vezes o dinheiro na nossa mão ele não funciona, você sabe por quê? Nós falamos assim, esse dinheiro é uma merreca, esse meu salário é uma merreca. Como? Meu irmão, minha irmã, que é uma merreca, que é o seu sustento. E aí você vê que você tem o dinheiro na mão, não paga a dívida e acaba o dinheiro. Começa a agradecer a Deus pelo seu trabalho. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, porque quantas pessoas estão desempregadas e querem um trabalho. Você agradeceu pela sua família hoje? Muitas das vezes você maldizer é espraguejar, é amaldiçoar a sua família. Muitas das vezes você diz assim, essa família minha não tem jeito, esse marido, essa esposa, esses meus filhos, esse meu pai, minha mãe não tem mais jeito. A palavra diz assim que a boca fala do que o coração está cheio. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, diz na palavra. Bendiz tudo o que fizeste, fazei de bom coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, meus irmãos, fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz, diz Santo Afonso de Ligório. Então, agradeça a Deus pela sua família, pelo filho que você tem. Ele mexe todo dia com maconha, fede de maconha. Agradeça a Deus por este filho, por esta filha. Agradeça a Deus pelo marido que você tem, pela esposa que você tem. Agradeça a Deus por você, do seu jeito que você é. Agradeça ao Senhor. Agradeça a Deus pelos seus cabelos brancos. Agradeça a Deus pelo seu cabelo preto. Agradeça a Deus pela família que você tem, como eu disse. O louvor cura. O louvor liberta. Uma vez um amigo, muito amigo meu, ele fumava muito. E ele chegou para mim e disse assim, o que eu faço para parar de fumar? Eu disse assim, cada vez que você pega um cigarro, coloca ele na boca, fala assim, Senhor, eu te louvo. Ele falou assim, para. Mas mesmo assim, mesmo não concordando com aquilo que eu falei, ele começou a agradecer. Hoje foi curado, né? Hoje alguém assim, né, que tem um título na igreja, não vou falar aqui quem é, né? Mas meu irmão, minha irmã, então, agradeça a Deus. Agradeça a Deus por tudo. Quantas pessoas passavam em cima da ponte, né? Quando estava seco, fazia assim, ia de moto, e o tempo todo reclamando pela água. A pouquinho mais tinha areia. Senhor, eu te agradeço por este rio. Te agradeço, Senhor. Te agradeço por ter esse rio dentro da minha cidade. Eu te agradeço pelo meu trabalho. Te agradeço pela natureza. Te agradeço por tudo. Comece a bendizer ao Senhor. Comece a agradecer ao Senhor. Paulo e Silas, eles estavam presos e eles cantaram um louvor a Deus. Você vê como o louvor é importante. Eles começaram a louvar a Deus lá em Atos 16. Começaram a agradecer a Deus. E os outros presos que estavam lá, gente, esse povo está doido. O que esse povo está fazendo? O que esse povo? O louvor foi tão forte, o louvor a Deus, por aquilo que eles estavam passando, pelas dores que eles estavam passando,
que as grades, as algemas se soltaram. O louvor cura, o louvor salva, o louvor liberta. Você de grupo de oração, comece a colocar aí no seu grupo de oração um momento de louvor dentro do grupo de oração. Tem alguns grupos de oração que parecem mais uma celebração. Tem momento de perdão, que a pessoa fala meia hora, tem momento disso, tem momento daquilo, e às vezes o momento do louvor, o momento do Espírito Santo é um pouquinho de nada. Está parecendo mais uma celebração. Então, meus irmãos, minhas irmãs, comece a agradecer, a louvar e bendizer ao Senhor. Comece a agradecer. Senhor, eu te louvo por esta minha fraqueza. Coloque a sua fraqueza nas mãos do Senhor. Talvez você tentou a mudança de outras pessoas, de você, dos seus filhos, maldizendo, você não conseguiu e nem vai conseguir. Então comece a agradecer. Senhor, eu te agradeço pela esposa que o Senhor me deu. Fala um pouquinho. Mas é essa que o Senhor colocou na minha vida. Senhor, te louvo por esse marido chato, barra pesada, bebe uma cachaça. Comece a agradecer a Deus por esse marido que Deus colocou. Você vai ver a transformação dele. Senhor, eu te louvo por esse filho, meu Deus, esta noite a fumaça da maconha, Senhor, me perturbou, mas eu agradeço a Deus por este filho. Por este filho que foi gerado por mim, Senhor. Esse filho que é uma bênção na minha vida. Faça isso. E depois você me fala. Por isso, Senhor, quero te louvar por esta palavra tão linda de hoje, Senhor. O Senhor mesmo faz este louvor. Senhor, olha que coisa maravilhosa que o Senhor diz para mim. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e revelastes aos pequenos. Se Jesus louvava, por que você não louva? Se Jesus agradecia, por que você não agradece? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.